Estou chegando com mais uma edição do Só Prosa Boa, hoje recebendo um amigo que também é pré-candidato a deputado estadual. Pré-candidato não, já passou, agora é candidato a deputado estadual, tiro pré, porque a gente está falando de um pai, um empreendedor, empresário, corretor de imóveis, político, e agora colocou seu nome à disposição para ser deputado estadual. Danilo Rios, bem-vindo ao Só Prosa Boa. Bem-vindo, né? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando com você aqui, Guilherme, uma pessoa do bem que eu conheço há algum tempo já. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado pelo convite de poder estar aqui no Prosa Boa contigo. Eu só pergunto para todo mundo que vem aqui, quem é você? Quem é o Danilo Rios? O Danilo Rios é um cara amigo, leal, é cristão, acredita, né, nas coisas de Deus, vive princípios e gosta muito de servir o próximo e tem sonhos grandes para Goiás, tem sonhos grandes na vida pública também. Sou corretor de imóveis, sou empreendedor, também empresário, como se diz, já fui vereador, presidente de Câmara na cidade menor, também sou suplente vereador em Aparecida de Goiânia, já fui presidente do Partido Novo até recentemente lá, agora pelo período eleitoral a gente hoje como candidato, a gente não pode ser o presidente da sigla lá. Então, na verdade, esse é o Danilo Rios, um cara amigo, parceiro, leal, que sonha grande para a comunidade, para o estado de Goiás. O que te levou a colocar o seu nome para ser candidato a deputado estadual? Olha, o que me levou mais foi tomar uma decisão de um sonho antigo, de saber que a vida pública também é um sacerdócio, de poder construir pontes de relacionamento que possa contribuir com a sociedade, com nossos entes queridos, com o futuro. E a gente sabe que os dias sempre vão ser mais difíceis, porque eu acredito na Bíblia. Então esse é o livro que a gente sabe que ele se cumpre na nossa vida, na Terra. E a gente não pode desistir. E a vida pública, para quem é de boa integridade de coração, você tem que ter coragem de deixar o nome à disposição, se posicionar e trazer o equilíbrio do extremismo de ambas as partes. E com essas decisões que eu tive, eu me deixei e coloquei o nome à disposição para que eu possa representar essas pessoas que têm esse princípio do equilíbrio, de nada de extremismo de ambas as partes, para que a gente possa fazer a ponte dessa tão difícil política brasileira. Dá para fazer isso estando no Partido Novo? Dá sim, porque o Partido Novo é um sonho, né? As pautas do partido identificou muito. Eu já fui presidente de outros partidos, mas quando eu recebi o convite de um grupo para ser presidente do Partido Novo em Aparecida de Goiânia, a segunda maior cidade do estado, aonde hoje é uma cidade que ela transmite toda a região central, do centro-oeste. Temos várias pessoas do Brasil inteiro que chegam em Aparecida, porque a logística é muito importante. 90% do seu povo escolheu ali para viver, né? E eu sou uma delas. E nessa oportunidade eu percebi que o Partido Novo, nessa conjuntura, é uma cidade de industrialização que eu sempre admiro e gosto, quero defender, uma cidade que defende os princípios, um partido que defende os princípios, uma cidade que defende também que lá grande parte do seu público são cristãos, e o estado de Goiás como um todo, né? Então, assim, esse partido identifica muito com os desejos, com o meu jeito de pensar, no apoio, na desburocratização das empresas com o poder público. E é nesse nicho de relacionamento que eu me coloco à disposição para defender todo esse segmento empresarial, também falando da nossa pauta no geral, que é defender a bandeira da educação, industrialização e o meio ambiente. Falando de educação, nós estamos aí no estado que lidera o ranking de alfabetização. A educação melhorou muito nos últimos anos. Por que defender a educação? Olha, Deus me deu a oportunidade, quando cheguei em Aparecida, ter um relacionamento com hoje a mulher que transformou a educação do estado. É só você analisar 10, 15 anos atrás, como a gente estava na escola, os nossos filhos, e hoje a situação que se encontra. Então, não só na parte pedagógica, o salto que demos no estado de Goiás, o melhor do Brasil, foi direcionado pela liderança da Fátima Gavioli. E ela me deu a oportunidade de apresentar esse projeto, e grande parte de gestores daquela cidade abraçou a nossa causa num projeto político de vereador. Não deu certo, ficamos na suplência, mas honramos o nosso compromisso e vimos que a pauta é importante, que a gente possa, é a base, né? A gente está na escola,
A gente passou pela escola, os nossos filhos passam pela escola. Então, quando eu recebi o apoio de grande parte dos educadores, cabe a mim defender os princípios e a pauta de todos os servidores da educação, né, que hoje a gente sabe que é uma das demandas que eu vou defender e que tem que melhorar na parte da educação é a respeito dos contratos, os direitos daquelas pessoas que têm contratos. Eu, chegando na Assembleia, quero ser o defensor da toda a comunidade, todos os servidores que são referentes a contratos, porque de alguma forma eles são muito prejudicados da forma dos compromissos que ele tem na legislação referente à aceitação. Você acha que ele tem que ter mais contratos? É isso? Não é isso. É a questão dos direitos de direito trabalhista, direito de folga, a forma que eles têm. Eles entram e não têm direito de nada. É diferente. Né? Eles têm um contrato de 5, 10 anos, mas assim... Mas não é contradizer o que a própria Fátima pregou? Não, porque é o seguinte, ela quer somar, mas de acordo com os benefícios da estrutura que ela pegou, a Secretaria de Educação, ela tinha que ter o quê? Pulso forte e tentar se estruturar. E os cortes que foi feito é nessa questão, como se diz, de aceitar em parceria com o Ministério Público a forma menos ruim de aceitar esses contratos na forma da lei. Então é um processo que vai ser melhorado, eu tenho certeza que ela defende essa questão. Que ela quer o melhor, já colocou o nome dela à disposição para fazer leis federais, para defender essa causa também. Mas, assim, eu quero mostrar o quanto melhorou e as dificuldades que ainda se encontram. Eu quero defender esses contratos que é os servidores da educação. Os efetivos já têm seu direito, então, direito a gente tem que pedir o quê? O executivo que se cumpra. E eu, quando, se Deus quiser, eu sendo um deputado ali... qual que é a nossa bandeira? Tá na base do governador? Não, a minha base vai ser os nossos parceiros que nos acreditou, o nosso segmento que nos apoiou. E eu falo que hoje 50% da nossa eleição passa pelo nicho da educação. E 25% já se encontra no nicho das pessoas, dos empresários, empreendedores, da parte da industrialização. Igual hoje o agro tem seus representantes em Goiás, a parte da indústria precisa dos seus representantes. E nós do Partido Novo, e eu como pessoa, me coloquei à disposição e sonho defender, não que eles queiram, eles querem, o que? O empreendedor precisa de quê? Menos tributo, menos burocracia para gerar mais emprego, porque do mesmo jeito que a agro é base para a sociedade, a industrialização também é e precisa dos seus representantes. E essa parceria da educação junto à industrialização, eu falo lá desde a base. O que eu quero que o governo federal, através dos seus deputados federais e a gente no estado, fazendo um diálogo, fazendo pontes de responsabilidade, o meu sonho é ver que na parte pedagógica, que se inclua a parte do jovem aprendedor, a educação financeira para os alunos também, que é de base. Porque a gente hoje, baseado no passado de 20, 30 anos atrás, hoje melhorou muito a parte da educação, os jovens estudam com condição, mas precisa saber que aquilo tem um preço. E essa educação financeira nas escolas ajudaria muito na pauta. Então, o que eu defendo? Que aquele jovem, para ele tem que ter direito de sonhar e ser um empreendedor, um empresário. Mas como jovem, na escola, a educação tem que direcionar aqueles jovens que possa entrar na indústria, começar a trabalhar nas empresas para que logo ele esteja preparado com sinal de como se diz, com tempo de experiência para ele entender que lá de baixo, quando ele está com seus 16, 18 anos, começar como trabalhar nas empresas e logo ele sonhar que se ele é um frentista, ele vai ser o dono de um posto de gasolina, se ele é qualquer comércio que ele se represente, ele possa ser o dono. Vamos falar do Sudoeste, vamos falar de Jataí. Um sonho desta comunidade é a industrialização. A gente exporta muito produto in natura, os grãos, né? Você sabe disso. E um dos grandes compradores, a China, né? Tem toda essa relação comercial. E dá para ajudar Jataí nesse sonho de industrialização? Com certeza. Jataí, além de ser a cidade do meu coração já, eu sou nascido em Araguaiânia, minha terra natal, e é onde a gente respeita e é uma cidade, bairro de Aparecida e de Goiânia. Hoje, como toda aparecidense, 90% não nasceu em Aparecida, mas a cidade que eu mais vivo e convivo é Jataí. Através da nossa amizade, da amizade de muitos aqui, é a oportunidade para todos, uma cidade invejável, né? Então, a questão de industrialização, nós temos que unir forças políticas.
a unir a classe do executivo municipal e cobrar forças junto com o deputado. E eu me coloco à disposição de Jataí, não é porque eu não sou filho de Jataí que eu não vou defender os interesses de Jataí. Nós, na Assembleia, caso seja eleito, vocês podem ter certeza que talvez nenhum jataiense poderá fazer o que eu tenho desejo no coração de fazer por Jataí. Porque é uma cidade que eu aprendi a gostar, a amar. Se eu pudesse ficar aqui mais tempo, eu ficava. Mas a nossa vida é correria. Mas você sabe que toda semana eu estou aqui, de 15 em 15 dias eu estou aqui. E não é só o agro é uma referência, mas a gente precisa ajudar a união da industrialização, melhorar isso. Você vê que Rio Verde, ele tem dado esse salto e a gente tem condição de acompanhar. A logística é semelhante, cabe força política, união política. E temos agora um governador que já é da cidade e a gente tem que juntar força política. Isso é importante. Então é uma oportunidade ímpar de poder construir esse relacionamento e empenhar para que a parte da industrialização aumente na cidade de Jataí. E em relação a esse trabalho que você pretende realizar, como é que está a campanha? Como é que está esse começo? Começou agora, né? Chega aqui mais perto. A campanha é o seguinte, é uma situação difícil para todos, né? A gente sabe da dificuldade que é ganhar uma eleição para deputado estadual. Mas tem chance de ser eleito, Danilo? Eu creio que sim, a chance é muito boa. A chance nossa é de 70% a 80%. Cabe a cada um de nós, do nosso grupo, das pessoas que quer conhecer, uma pessoa que pauta pelo equilíbrio, não de internet, não de fake news, não de ser um político que seja acessível. O político tem que ser acessível e que tenha, como se diz, a disponibilidade de atender com lealdade o seu povo. E nessa oportunidade do Partido Novo, a gente não disputamos com nenhum deputado mandatário. Nosso teto lá, cientificamente falando, aos olhos do homem, de todos os políticos, quem fizer os 20% tem 99% de ganhar a eleição nesse partido. E é por isso que cada um de nós do Novo trabalha diuturnamente para poder conseguir esse êxito. Eu me coloquei à disposição porque a gente, além de ter conhecimento político, a gente não quer ser omisso da vida pública, porque, igual eu te falei no começo, é um sacerdócio servir as pessoas e deixar legado. E nesse projeto eu quero ser o deputado mais bem votado do partido e representar o Sudoeste, representar o Estado de Goiás e a nossa região metropolitana. Dentro do Partido Novo, vocês tiveram alguns critérios lá. Não tem ninguém de mandato, né? Ninguém de mandato, né? Isso é bom? De mandato a deputado estadual, né? Com aquela estrutura toda dessas emendas, desses cargos, é muito desleal. Mesmo assim, a gente sabe da dificuldade que é encontrar bases políticas para nos ajudar. Mas nós fazemos política não é com base política. A minha eleição é uma eleição tranquila, ela é do povo e para o povo. Então, na verdade, eu não tenho preocupação de ter bases políticas, porque nem daria conta de fazer esse nicho de tanta politicagem. É tão difícil a parte política da sociedade. E quando eu vejo que eu tenho apoio de gestores, quando eu vejo que eu tenho apoio de políticos sérios, quando eu vejo que eu tenho apoio de empresários e empreendedores sérios, eu trabalho tranquilo. Deus tem colocado essa missão na nossa vida e eu tenho certeza que eu irei realizar um bom trabalho pelo Estado de Goiás com o apoio dessa comunidade, desse povo. Vamos falar da sua terra, né? Um pouquinho ali, era Goiânia, Aparecida. Como é que você está sentindo a campanha lá? Campanha muito cautelosa, campanha boa, campanha igual eu falo. Eu estou sentindo a mesma experiência que eu tive quando eu fui vereador. Uma campanha difícil, né? Estratégia. Nada de... Você foi bem voltado lá em Aparecida? Eu acho que foi. Proporcionalmente em Aparecida foi ótimo, porque eu nem conhecia a comunidade aparecidense, eu conhecia alguns políticos. Eu nunca tomei café na casa do aparecidense. Cheguei de última hora e o povo me abraçou, principalmente o povo da educação. Então, assim, enquanto vereadores foi eleito com 1.213 ou 1.215, eu tive 847. E logo já virei presidente de partido da segunda maior cidade. A gente tem um relacionamento no órgão público em todas as áreas. Então, de lá para cá, a gente tem trabalho prestado também. Então, assim, ali deu um norte de falar assim, não, o seu sonho tem que continuar. Você está preparado neste momento para representar, né, essa comunidade que você quer representar. Então, lá em Araguaína eu fui o vereador mais bem votado da época, fui presidente da Câmara 2 vezes, porque na época era anual a presidência, meu pai foi prefeito. Então é uma cidade que é um bairro de Aparecida. E na verdade essa experiência começou desde quando meu pai foi vereador. Então
a gente sabe que como a política ela é dinâmica, ela mudou muito de 20 anos, 30 anos para cá, mas a gente vendo essas mudanças, a gente não pode ser omisso. E eu me coloquei à disposição, estou muito confiante, a eleição lá estrategicamente está muito boa. E a família? Tá junto no projeto? Família toda Conta no aí projeto. quem que é seu pai pra gente saber. Meu pai, quem conhece por apelido é mais fácil, é o Salgadinho, foi prefeito 2 vezes. Nossa Em família, Araguaiana. em Araguaiana, nossa família é tradicional lá, né? Minha mãe teve 27 irmãos ao todo, ainda tem muitos deles. Cidade pequena, onde entra um prefeito e outro prefeito sai, é tudo parente. Então, cidade pequena, né? Então, se as pessoas pensam que cidade pequena é fácil, se torna mais difícil. Então, a gente sai de um preparo forte. E família toda empenhada, né? E graças a Deus, eu estou feliz com a parte da família, que eu nunca tive o apoio da família como eu estou tendo agora. Tava lembrando aqui que ninguém faz nada sozinho, né? Então, quando a gente fala disso, o apoio da família é extremamente importante para garantir que o caminho seja de êxito. E por falar em família, você defende os valores da família, né? Sim, esse é o básico, é o essencial, começa por aí. Todos, com a experiência da vida e por ser, como se diz, temente a Deus, aí que você valoriza mais a família. A gente sabe dos erros, das dificuldades, a gente sabe que o mundo está assim e a gente, depois dos 30 anos, a gente vai aperfeiçoando e entendendo o quanto é importante a nossa família. Danilo, e agora falando a gente falou um pouco do agro, falou um pouco de educação e saúde. Como é que você tem visto? Saúde tem que melhorar bastante, né? Então, assim, o atendimento, a burocracia, as filas para liberação de UTIs, Isso é triste mesmo. descentralizar. Hoje, a parte mais difícil quando uma pessoa me liga, hoje mesmo no meu telefone aqui, deve ter uns 4 pedidos de pessoas que estão na fila de espera, até mesmo porque todo mundo quer uma melhor qualidade de serviço, que hoje o hospital referência, liderado pelo Leandro Vilela, em Aparecida de Goiânia, que esse hospital é referência desde da integração que o Maguito conseguiu para lá. Então, meu celular aqui tem vários pedidos só de hoje e a gente sabe que isso corta o nosso coração quando uma família está precisando de um auxílio na saúde. E a gente precisa desburocratizar e investir mais. Como é que enfrenta isso, Danilo? Eu acho que para abrir mais leito? Também, mas olha, eu acho que o serviço público precisa ser valorizado. Não adianta fazer cortes. Eu vejo que alguns políticos fazem muito corte no servidor público devido às gratificações que alguns já deram. E eu acho que toda gratificação, eu vou até propor um projeto de lei que não faça gratificação, que possa voltar atrás. A partir da hora, não pode, tem que achar uma maneira de valorizar o servidor. Nós todos sabemos que o rendimento de cada servidor não dá para se manter. Aí chega, corta salários, porque tem crise sempre vai ter, mas o básico são a mão de obra. Como que um servidor trabalha satisfeito para atender as pessoas na recepção que seja, com um salário que ele já está pensando que o cobrador está ligando, que o básico está faltando, a energia está no corte. Então, primeiramente, a gente tem que valorizar a mão de obra, é o servidor que atende a comunidade. E eu acho que o servidor público de muitas prefeituras, e até mesmo alguns do Estado, precisa ser mais valorizado. E as pessoas têm que entender isso, porque a parte psicológica fica muito abalada e não tem como fazer um bom trabalho, o servidor junto à comunidade, se não estiver ganhando pelo menos razoavelmente. Me fala também, eu acho que a gente precisa falar disso, sobre deputado, sobre senador, como é que vai ser o Danilo Rios? Senador, eu pauto pela pessoa que eu conheço, né? E que eu sei que vai entregar. Por estar em Aparecida e conhecer desde a trajetória, quando eu era presidente da Câmara, Gustavo Mendanha era presidente da Câmara e já era amigo meu. Então, na verdade, Gustavo Mendanha está preparado para ser senador, vai contribuir muito para o Estado, vai contribuir mais do que muitos senadores por aí. Então, acho que ele representa bem Goiás, uma oportunidade que a gente tem para dar para o Gustavo Mendanha, que já foi experimentado, com mais de 98% dos votos aparecidenses. Histórico isso, né? Histórico, articulado e precisa ser valorizado. Eu estou com o Gustavo Mendanha para senador no meu primeiro voto. Ô Danilo, agora em relação ao Gustavo Mendanha, a gente pode dar uma analisada também que ele tem crescido, inclusive no interior, com os vereadores, tem ganhado espaço. É porque, na verdade, ele já é um pouco conhecido e testado. Então, a oportunidade da comunidade é agora.
A oportunidade do povo ter um senador de verdade é agora. Eu tenho certeza que ele será um bom senador para Goiás. Segundo voto ou primeiro voto? O primeiro voto meu é dele. E o segundo já definiu ou está ainda? Estamos analisando, tem outros nomes bons, mas eu prefiro esperar mais um pouquinho. E agora, como é que está a dobradinha para federal? Dobradinha para federal, o meu nicho maior, Fátima? professora Fátima Gaviola, a mulher que revolucionou a educação do estado de Goiás, uma pessoa firme, de fibra, que a gente sabe que ela é tão firme que a gente fica até temeroso, mas no final das contas ela está certa, ela faz como mulher faz nos nossos lares. R$1 da mulher vale por 10. Então ela sabe... Gostei dessa frase. Toda mulher tem que ser ouvida, tem que ser... a gente fica pensando, a mulher faz a diferença. R$1 na mão delas vale por 10 e por isso que tantos benefícios hoje tem na educação do Estado, baseado no passado. Me fala agora em relação ao seu partido, que até onde a gente sabe, compõe com o Hilder e o Danilo. Danilo Rios, ele compõe com o povo, com quem ele conhece. Eu, desde deputado, eu sempre apoiei o Daniel Vilela. Então, hoje ele está numa oportunidade de governador e aquilo era o sonho dele, eu acompanhei ele até para governo. Então, eu vou dar continuidade no projeto Daniel Vilela. Eu nem falo que é projeto Caiado, viu? Caiado foi bom, beleza, mas eu acredito no projeto Daniel Vilela. E em relação a presidente? A presidente... Só perguntar tudo, porque Sim, não precisa saber, não tem problema. O presidente tá difícil, né? Eu falo que eu sou do equilíbrio, eu estou procurando esse equilíbrio e as pessoas tinham que entender, né? E aí eu não sou fanático, eu não gosto do extremismo de A ou B. Então, na verdade, não é questão de ser omisso. A gente tem que estar analisando até no último dia, porque tá difícil escolher uma questão de uma bandeira de presidente, mas eu sou de direita. Então, naturalmente, vai ser escolhido da direita. A gente está vendo aí que o próprio Caiado enfrenta dificuldade depois daquela fala do Kassab em relação à direita. Tem muita coisa para acontecer ainda. O Caiado, tem muita água para passar por essa ponte. É o melhor nome. Só que na política a gente não consegue ter um projeto pessoal. Ele teve que aderir ao projeto do PSD, que a gente sabe que ele é um centro-esquerda, com todo respeito. Infelizmente, o que sobrou para o Caiado foi isso. Não é fácil quebrar o tabuleiro ali da velha guarda das políticas, porque essa divisão de extremismo tem dado dificuldade aos candidatos a crescer nas pesquisas. O mais preparado é o Caiado. Tendo ou não tendo esse alinhamento com o Kassab, mas é o Caiado. Só que, infelizmente, é o jogo da política, né? Ainda bem que ele tem o CPF dele, isso vale muito para mim. E primeiro turno, Caiado Roxo. Eu tava rindo aqui porque a política é muito dinâmica, né, Danilo? Você precisa acompanhar tudo isso, né? Uhum. Tem que acompanhar. Tem que participar. Isso é recado para quem é jovem, para quem está assistindo a gente agora? Precisa se envolver? As pessoas estão desacreditadas? O recado que eu dou para o jovem é cuidado com o entusiasmo, cuidado com as promessas. Porque depois dos 30 aos 40, a gente vê que 90% das promessas são vazias. Então, a gente tem que analisar muito a base, o histórico, a força de vontade. Para tomar uma decisão, juventude, de votar, cuidado com a internet. A internet, hoje, ela é fake news, ela tem muito filtro. E a internet é importante para a gente estar alinhado às informações, mas a gente tem a oportunidade também de não entrar em fake news. E os jovens têm que entender que os valores são melhores, que amanhã eles vão ser pai de família, eles vão entender que a juventude é muito difícil, acredita muito no que não é real. Então, se um jovem quer crescer, se um jovem quer, como se diz, ter uma família, se isso for dentro do coração plantado que eles querem, eles têm que entender a história de cada um que está lá na frente, dos seus pais, dos seus tios, das pessoas que deram certo, do sacrifício que teve, para pegar as melhores referências. Eu tenho preocupação com os jovens, eu já fui jovem, eu sei como é, eu tenho meus filhos, eu sei o que eu quero para eles, e tento explicar isso todos os dias para eles. O futuro da política em Goiás passa pelo nome Danilo Rios? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Lá na Assembleia Legislativa, junto ao nosso estado de Goiás, com a nossa comunidade, com o nosso povo do Sudoeste, com o nosso povo da região metropolitana, nós vamos construir
legado de histórias positivas, eu tenho certeza disso. Vamos falar de terras raras? Pode falar, bora Como é que falar. tá esse, como é que tá, como é que você vê esse mercado hoje? Esse mercado ninguém conhecia. Eu já sabia dele há mais de 10 anos. Não sabia o teor do tamanho dos benefícios financeiros global que ele teria. Desses valores, não sabia. Mas só que eu falo uma coisa para você, Guilherme. É um dos motivos de eu estar na política. Porque, olha, Terras Raras vai fazer uma mudada de chave no Brasil. E já está fazendo. Olha a confusão da Ucrânia com a Rússia. Os interesses são minérios de terras raras, que aonde a Ucrânia significa menor que Goiás. E hoje Goiás é o segundo, o país do Brasil, e o estado de Goiás é o segundo, depois da Ásia, é o que tem mais minério de terras raras. E esses componentes químicos, que são 17 elementos, na verdade, ele tem um valor expresso no mundo inteiro que muda a qualidade de vida do seu povo. Mas, infelizmente, o Brasil precisa de uma cultura mais séria, o judiciário precisa ser mais preparado, a parte política dos nossos governantes tinha que ter conhecimento mais técnico e valorizar o que é nosso, nossos minérios. Desde, como se diz, quando o Brasil foi descoberto, nossos minérios, nossos ouros, a gente já tem sido deixado para trás, perdendo muito com esse espaço. Nós temos a oportunidade hoje de dar um salto na nossa economia, na nossa qualidade de vida referente a nossos minérios. Eu falo porque eu tenho terra que tem terras raras, no município de Minaçu, da minha família, e a gente acompanha esse processo, a gente fica feliz de saber que o povo já sabe que Goiás é referência, que o Brasil está crescendo. Só que a parte política está fazendo muita politicagem, está fazendo muito pirotecnia e está dificultando o acesso da produção. Só para você entender, tudo isso que está sendo ingerido na mídia através de políticos do Executivo Nacional, você vai na cidade de Minaçu, a cidade está pobre, está com dificuldade, tinha até greve de funcionários, o dinheiro não chegou, mas a mídia política, que o incentivo mudou, então assim... Está faltando uma fiscalização, está faltando compromisso dos nossos governantes, está faltando compromisso do nosso judiciário para falar sobre a pauta e defender os nossos minérios. Então a gente tem que estudar isso todos os dias e tem que ter defensores de verdade. E eu tendo essa parte, como a gente é da parte você mineral, participa de discussões, né? porque o que é de direito do país é direito nosso como os royalties. Porque o royalties ele é dividido entre o superficiário e o governo. Então é um crédito que a legislação nos deu e a gente luta que quanto mais o Estado e o município ganha, que é os royalties, a CEFEM, nós também ganhamos. Então, e a gente sabe que não há uma fiscalização efetiva na legislação sobre esse benefício. A gente está engatinhando, né? Está engateando, mas nós temos condições de crescer e eu tenho que defender, porque esses recursos vai dar muita qualidade de vida para o nosso povo de Minaçu, para o nosso povo do estado de Goiás, para os brasileiros. E o que esperar agora desses 40? Quais os 40 dias aí? Esperar muito trabalho, que a gente sabe que tem, esperar que a gente vai defender o nosso povo e o nosso povo vai nos defender para a gente que esteja a nossa representatividade lá, né, na Assembleia Legislativa. Então vai ser muito trabalho, mas muita fé em Deus, muito dinamismo, que a gente vai conseguir esse objetivo. Primeiro, eu acho que a gente quero te desejar muito sucesso nessa sua jornada, que seja de um bom êxito, que Deus, principalmente Deus, né, te abençoe, que você consiga chegar no lar das pessoas que estão aqui nos assistindo. É importante que nós tenhamos um representante que seja preocupado não só com as questões da educação, da saúde, mas principalmente da nossa região. Então é importante isso. O seu nome é um nome leve, é um nome bom. E o número é? O número é 30321, Danilo Rios. Olha, Guilherme, e a gente tem muito a contribuir com a nossa experiência. Quando eu falo do meio ambiente, a Poliana, se você conhece, minha esposa, ela faz um excelente trabalho, direcionado, autorizado pelo prefeito Leandro Vilela e a primeira-dama Lana Bezerra, que hoje o PATA, Centro de Castração de Aparecida, virou referência em Goiás e na região metropolitana. E esse incentivo, esse apoio, esse projeto construído em menos de 1 ano e meio, já castrou quase 10 mil animais. Então isso é saúde pública, isso é trabalho na parte animal, e eu fiz um compromisso com ela, caso a gente
consiga o êxito de ser deputado representante, a gente vai valorizar a pauta com incentivo, com verdades, aonde a gente entrega parcerias com o menor custo possível para atender maior número de animais, e cachorros, tem um déficit, e gato. né? Então, aquilo que está sendo referência em Aparecida, a gente tem que levar o projeto para os municípios, né? E porque toda a nossa casa tem um animalzinho, tem um cachorro, tem um trem. E essa pauta não é só de quem acha que está há muito tempo no mercado de alguma forma. Essa pauta é a responsabilidade de todos. Eu, como se diz, eu quero contribuir com a pauta, e como eu sei que a minha esposa Poliana faz um bom trabalho dia e noite em Aparecida de Goiânia, grande parte dos nossos recursos na Assembleia, como emendas, a gente vai contribuir com a experiência dela no estado de Goiás e na cidade de Aparecida também. Tá lá na campanha, firme também. Tá lá, trabalhando muito. A campanha é só depois dos horários de expediente. Então, na verdade, ela é muito determinada, muito correta e trabalha de domingo a domingo. Danilo, obrigado pela sua participação com a gente, sucesso. Obrigado você, meu amigo Guilherme, obrigado pela amizade, pela parceria. E você conhece o meu coração, e você conhece tudo que eu desejo para as pessoas, para o próximo, e você já conhece um bom tempo a vontade que eu tenho de ser um deputado de Goiás, para defender todas a nossa comunidade, os nossos empreendedores, os nossos gestores, a nossa pauta animal, e aonde a gente seja acessível à comunidade. Então, muito obrigado pela oportunidade, que Deus te abençoe, que Deus abençoe o Sudoeste Goiano. É um prazer estar aqui com você e que, se Deus quiser, uma vitória agora em outubro. Esse foi o Só Prosa Boa, com o candidato a deputado estadual, Danilo Rios. Beijo no seu coração, até a próxima, valeu!